Havia algo de silenciosamente inquietante naquela manhã de agosto de 2003. O sol nascia preguiçoso sobre o Planalto Central, espalhando um brilho dourado sobre as colunas brancas de Brasília, como se a cidade ainda guardasse, nas entrelinhas de sua arquitetura, segredos que nunca deveriam ter sido revelados. No bairro do Lago Norte, uma casa simples contrastava com o luxo dos arredores. Era ali que vivia o pequeno Caio, um menino de apenas 6 anos, cuja vida comum estava prestes a se tornar o centro de uma história que ninguém conseguiria explicar. Os primeiros sinais começaram de forma sutil. Certa tarde, enquanto brincava com blocos de montar, Caio começou a alinhar as peças em curvas e eixos, formando um desenho que parecia uma miniatura da própria capital. Sua mãe, Ana Lúcia, achou curioso, mas não deu importância, até que o garoto, sem nunca ter visto uma planta arquitetônica, disse com voz firme: a cidade devia ser assim, em forma de cruz, virada para o sol. Ela riu, acreditando ser apenas imaginação. Mas o tom sério no olhar do menino a desconcertou. Havia algo profundo, uma certeza silenciosa, quase como se aquelas palavras não viessem dele. Nos dias seguintes, as coincidências começaram a se repetir. Caio falava nomes que ninguém da família conhecia, citava datas antigas, descrevia lugares que jamais visitara, e o mais perturbador, mencionava Lúcio e Juscelino, com uma intimidade que soava desconfortável. Lúcio dizia que o eixo sul era o mais difícil, que o vento dali traria o futuro. Ele murmurou uma vez, enquanto desenhava o contorno de um avião sobre o papel. Ana Lúcia, professora de história, ficou impressionada. Aquilo não era normal para uma criança. As falas vinham acompanhadas de uma melancolia estranha, como se Caio estivesse lembrando de algo que não pertencia à sua idade. Certa noite, ela o encontrou sentado na varanda, olhando fixamente para o horizonte. "Mamãe", disse ele sem desviar o olhar, "por que eles não terminaram o que prometeram?" "Quem, meu amor?" "Os construtores. Eles disseram que o Brasil seria a nova terra da luz. Mas esqueceram." Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. A frase soava como algo saído de um livro antigo ou de um delírio profético. Nos dias seguintes, o menino começou a acordar assustado, dizendo ter sonhos repetitivos. Em todos, ele via homens de terno caminhando entre colunas brancas, segurando papéis e discutindo sob um céu nublado. Em um desses sonhos, ele ouvia uma voz grave dizer: a capital não será apenas o centro do país, será o coração do mundo espiritual. As palavras pareciam ecoar além da compreensão. Ana decidiu buscar ajuda, levando Caio a psicólogos, neurologistas e até terapeutas alternativos. Nenhum deles encontrou nada de anormal. Um médico apenas comentou intrigado: ele fala com a segurança de quem realmente viveu o que conta. Enquanto isso, o comportamento do garoto se tornava mais peculiar. Passou a se interessar por livros de arquitetura e história do Brasil. Um dia, ao ver uma foto de Juscelino Kubitschek em um jornal antigo, parou em silêncio. Tocou o rosto do ex-presidente com os dedos e murmurou: ele sabia, mas não contou tudo. Naquele momento, Ana percebeu que o que estava diante dela ultrapassava qualquer explicação científica. As semanas se passaram e a atmosfera na casa mudou. O ar parecia mais denso, como se a própria cidade observasse. À noite, Caio escrevia palavras em papéis e escondia embaixo do travesseiro. Eixo, energia, plano espiritual. Quando Ana perguntou o que significavam, ele apenas respondeu: é o mapa que nunca foi desenhado. Certa tarde, ao levá-lo para passear na esplanada dos ministérios, Caio ficou imóvel diante do Congresso Nacional. Seu olhar se fixou nas 2 torres e no prédio circular ao centro. Ele respirou fundo e disse algo que fez a mãe perder o chão. Aqui é onde a energia desceu. Eles acham que construíram uma cidade, mas ergueram um portal.
O vento soprou forte naquele instante, como se a própria capital reagisse às palavras do menino. Ana o abraçou, tentando disfarçar o medo, mas dentro dela algo já havia mudado. Nos dias seguintes, notícias começaram a se espalhar entre vizinhos e colegas de escola. O filho da professora fala com o espírito de Juscelino, diziam uns. Outros juravam que o menino previa acontecimentos. O que ninguém sabia é que, à medida que as palavras de Caio se tornavam mais frequentes, a energia ao redor da casa parecia pulsar de forma estranha. Alguns eletrônicos ligavam sozinhos. Relógios paravam à mesma hora, 19 de 19. Um padre chamado para abençoar o local deixou o ambiente pálido e calado após ouvir o garoto dizer: "Não adianta rezar, padre. A profecia não é para ser impedida." A história estava apenas começando, mas já era claro que o que se revelava em Caio não era uma simples lembrança infantil. Era algo muito maior, um eco distante de uma promessa feita há décadas, quando o Brasil sonhou em construir não apenas uma cidade, mas um símbolo espiritual para toda a humanidade. E agora, um menino parecia estar despertando memórias que jamais deveriam ter voltado. As semanas que seguiram foram marcadas por uma inquietação silenciosa. A casa, antes repleta de risadas e sons triviais, agora parecia carregar uma densidade invisível, um peso que não vinha de fora, mas de algo que se movia dentro das paredes. Ou talvez, dentro do próprio tempo. Caio já não parecia um menino comum. Falava com uma calma incomum para sua idade, como se cada palavra fosse escolhida com propósito, como se carregasse o fardo de memórias que ninguém mais ousava recordar. Certa manhã, Ana o encontrou sentado no chão da sala, cercado por folhas espalhadas. Ele desenhava formas geométricas, traços que se cruzavam em simetria quase perfeita. No centro, havia um símbolo estranho, algo entre uma estrela e uma cruz. "É o ponto de encontro", murmurou. "Ponto de encontro do quê, Caio?" "Dos mundos." O homem de terno disse que Brasília foi feita sobre linhas antigas, linhas de energia, e que elas precisavam ser despertas. Ana ficou paralisada. Nunca falara sobre lendas ou espiritualidade com o filho. E, no entanto, ele descrevia algo que lembrava os mapas místicos de geobiologia. Teorias sobre linhas energéticas que conectariam pontos sagrados na Terra. Nos dias seguintes, ele começou a acordar no meio da noite, desenhando compulsivamente. Em cada papel, as formas lembravam a disposição dos ministérios, da catedral, do Palácio da Alvorada. Mas agora havia algo novo. Setas apontando para baixo, para algo enterrado. Uma noite, ao ser acordada por passos leves, Ana encontrou o filho diante do espelho da sala. Ele olhava para o próprio reflexo com uma serenidade assustadora. "Eles estão chamando, mamãe." "E quem está chamando, meu amor?" "Os que vieram antes. Eles dizem que o projeto nunca terminou, que falta abrir o coração." Ana se aproximou lentamente. O menino parecia em transe. Seus olhos refletiam não apenas a própria imagem, mas algo além, como se por um instante o espelho fosse uma janela. Nos dias seguintes, ela procurou um pesquisador espírita de Brasília, o Dr. Álvaro Menezes, conhecido por estudar casos de reencarnação documentados. Ao ouvir a história, Álvaro ficou intrigado. Os detalhes que ele menciona são específicos demais. Linhas de energia, plano espiritual, portal. Tudo isso aparece em relatos esotéricos sobre a fundação da capital. Muitos acreditam que Juscelino foi guiado espiritualmente por entidades superiores na escolha do local. Ana hesitou. "O senhor acredita nisso?" "Acredito que há coincidências demais quando se fala de Brasília. Há documentos antigos, cartas não publicadas de JK, que mencionam sonhos e visões com seres de luz, inclusive antes do projeto começar." Quando voltaram para casa, Caio estava na varanda, observando o céu. Sem olhar para eles, disse calmamente: "O doutor também ouviu a voz. Ele não vai admitir.
mas ouviu. Álvaro empalideceu. Sentiu um arrepio involuntário percorrer o corpo. Como o menino poderia saber o que ele nunca contara a ninguém? Nos dias seguintes, Álvaro passou a visitar a família com frequência. Gravava conversas, analisava desenhos, registrava datas e horários. Tudo parecia seguir um padrão. O menino tinha episódios sempre ao entardecer, entre 18h e 20h, quando a luz se tornava dourada. Durante esses momentos, ele falava sobre homens que construíam sob orientação do alto, descrevendo lugares e acontecimentos com precisão histórica. Certa tarde, enquanto Ana servia café, Caio interrompeu a conversa e olhou fixamente para o pesquisador. O senhor não devia procurar o que está enterrado. Eles esconderam por um motivo. Quem escondeu, Caio? Os que sabiam que o Brasil é mais antigo do que pensam. Antes da cruz, antes da carta, já havia um nome escondido aqui. Aquela frase ecoou na mente de Álvaro como um enigma. Ele passou a pesquisar registros sobre civilizações pré-coloniais no Planalto, lendas indígenas e mitos sobre cidades subterrâneas. Descobriu que antigos povos do Cerrado falavam sobre a terra onde o espírito desceria, e que séculos depois, JK afirmara em discurso que Brasília seria a concretização de um sonho espiritual. As coincidências se tornavam desconfortáveis demais. Enquanto isso, Caio ficava cada vez mais recluso. Passava horas observando o pôr do sol, murmurando palavras que pareciam em outra língua. Em uma dessas tardes, Ana ouviu claramente: Solis regnum, lux Brasilis. Quando perguntou o que significava, ele respondeu: é o nome verdadeiro, o nome que deram antes de tudo existir. A mãe tentou disfarçar o tremor nas mãos. Começava a acreditar que talvez não estivesse apenas diante de uma criança sensível, mas de algo que desafiava o próprio conceito de tempo. Em uma noite de setembro, uma forte tempestade caiu sobre Brasília. O vento uivava e trovões iluminavam as colunas do Congresso à distância. Caio, em meio ao barulho, saiu correndo para o quintal e apontou para o céu. Ele está voltando! O homem do sorriso branco. Ele quer terminar o que começou. Ana correu atrás dele, assustada. Quando o relâmpago cortou o céu, ela jurou ver, por um breve instante, uma silhueta luminosa sobre o lago, alta, serena, observando. Naquela noite, Caio dormiu profundamente. Mas, ao amanhecer, em sua escrivaninha, havia uma frase escrita em letras grandes, com caligrafia firme demais para uma criança. Quando o eixo se alinhar novamente, o coração do Brasil despertará. Aquela frase escrita na mesa de Caio se tornara uma obsessão silenciosa. Quando o eixo se alinhar novamente, o coração do Brasil despertará. Ana leu aquelas palavras dezenas de vezes, tentando encontrar sentido. Álvaro, o pesquisador, as registrou cuidadosamente em seu caderno e, a partir daquele dia, iniciou o que chamou de a investigação espiritual de Brasília. As semanas seguintes foram consumidas por buscas em arquivos públicos, jornais antigos e cartas pessoais de Juscelino Kubitschek. Muitos documentos falavam da inspiração quase mística que o presidente dizia receber. Ele afirmava que a construção de Brasília não era apenas um projeto político, mas um chamado, um renascimento, um despertar. No entanto, algumas passagens de discursos antigos de JK, omitidas nos registros oficiais, começaram a chamar a atenção. Em um manuscrito inédito encontrado na Fundação JK, havia uma frase que parecia ecoar as palavras do próprio menino. Quando o eixo cruzar o tempo e a fé, o coração do mundo voltará a pulsar do centro da terra. O sangue de Álvaro gelou ao ler aquilo. As coincidências eram perturbadoras demais. Ele decidiu visitar a mãe e o garoto novamente. Encontrou Ana abatida. Havia olheiras profundas em seu rosto, e a casa estava mergulhada em um silêncio espesso. Ele quase não fala mais, sussurrou. Mas quando fala, é como se não fosse ele. Caio estava no quarto, olhando para um mapa antigo do Brasil.
Com um lápis vermelho, havia traçado linhas que conectavam Brasília a outros pontos do país. Ouro Preto, Salvador, Belém e, curiosamente, São Tomé das Letras. O que significam essas linhas, Caio? Ele respondeu sem hesitar. São as veias do corpo. Brasília é o coração. Mas o coração está adormecido. O pesquisador sentiu um arrepio. A simbologia era impressionante. E o mais curioso, a disposição dos pontos traçados pelo menino coincidia quase perfeitamente com antigas rotas esotéricas descritas em textos do início do século XX, que mencionavam a energia crística da América do Sul e os polos de luz do hemisfério. Ana, tentando manter o equilíbrio, insistia em buscar explicações racionais. Levou o filho a uma nova equipe médica, incluindo psiquiatras e neurologistas. Fizeram exames, tomografias, testes de memória. Nada. Nenhuma anormalidade física ou cognitiva. Um dos especialistas, intrigado, afirmou: "O que seu filho demonstra não é delírio. É como se ele acessasse informações que de alguma forma já estão nele." A frase a perturbou profundamente. Em paralelo, Álvaro começou a ser procurado por pessoas estranhas. Homens que diziam representar instituições de pesquisa, mas nunca se identificavam claramente. Perguntavam sobre o menino, sobre o conteúdo das gravações, sobre a localização dos documentos que ele havia encontrado. Um deles chegou a adverti-lo: "Existem coisas que não foram feitas para serem desenterradas, Dr. Menezes. Brasília guarda mais do que concreto." A inquietação cresceu. O pesquisador passou a sentir-se vigiado. À noite, via luzes estacionadas próximas à sua casa, telefonemas mudos. E em seus sonhos, vozes murmurando frases desconexas. O tempo se repete. O eixo se move. O coração desperta. Enquanto isso, Caio começava a ter comportamentos ainda mais incomuns. Falava com alguém que não estava ali, respondia a perguntas invisíveis. Às vezes, parava no meio da conversa e olhava fixamente para o nada, com um olhar distante, melancólico, quase adulto. Certa noite, Ana o encontrou escrevendo nomes em um caderno. "Bernardo Saião, Lúcio Costa, Oscar, Juscelino. Quem são, filho?" "Os que voltaram. Eles não descansaram. Ainda querem terminar o plano." No dia seguinte, o menino desenhou o Lago Paranoá. No centro, uma forma circular com 4 pontos de luz. Ao redor, escreveu algo em letras trêmulas: "Portal do Céu, eixo da nova era." Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Procurou Álvaro, implorando: "Diga-me, por favor, que tudo isso tem uma explicação." O homem respirou fundo, mas sua expressão dizia o contrário. "Há relatos parecidos, mas nenhum tão preciso. O que me assusta é que ele descreve não apenas os símbolos, mas a intenção espiritual por trás da cidade. Isso nunca foi divulgado oficialmente." A partir daí, o caso ganhou outra dimensão. Álvaro contatou um amigo, Padre Miguel, estudioso de fenômenos místicos. Ao ouvir o relato, o padre reagiu com cautela. "Se o que esse menino diz é verdade, ele pode estar conectado a algo que ultrapassa nossa compreensão. Brasília foi construída sob profecias antigas, profecias que falavam do centro de luz do mundo." Quando Miguel tentou abençoar o garoto, Caio simplesmente o interrompeu. "A bênção não muda o que foi selado. O coração desperta com a verdade, não com a fé cega." O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Enquanto ouvia o vento batendo nas janelas, teve a sensação de que o ar da casa vibrava. No quarto de Caio, a luz do abajur piscava sozinha, ritmicamente, como um sinal. E pela primeira vez, ela sentiu medo não do que o filho dizia, mas do que começava a acreditar. Algo realmente acontecia em torno dele. Algo antigo, profundo, e que parecia querer voltar à superfície. E o mais inquietante de tudo era a certeza que crescia dentro dela. Brasília não era apenas uma cidade, era uma promessa inacabada. E seu filho, de alguma forma inexplicável, era a chave que a faria despertar. Na tarde de 12 de outubro,
O céu de Brasília adquiriu uma cor estranha, um dourado intenso misturado com cinza, como se o sol e a tempestade disputassem o mesmo espaço. Ana voltava do trabalho quando viu uma movimentação incomum em frente à escola de Caio. Crianças agitadas, professores tensos e o diretor tentando manter a calma. Um dos funcionários se aproximou dela, pálido. A senhora precisa ver o que seu filho fez. Ao entrar na sala, o cheiro de giz e papel misturava-se a algo metálico, quase elétrico. No quadro, Caio havia desenhado a planta completa de Brasília, com detalhes que nenhum aluno, nem mesmo um arquiteto formado, poderia reproduzir de memória. O traçado estava perfeito, cada eixo e curva, cada estrutura. No canto inferior direito, em letras firmes, estava escrito: plano original, não concluído. Os outros alunos contaram que ele desenhou tudo em menos de 20 minutos, em completo silêncio, sem consultar nenhum modelo. Quando a professora tentou apagá-lo, o giz simplesmente não saía do quadro, como se estivesse gravado. Ana o levou para casa em choque. No carro, o menino parecia distante, olhando pela janela. Mamãe, por que as pessoas esqueceram o mapa do céu? Que mapa, Caio? O daquele que mostra onde a luz entra. O que Lúcio e Juscelino esconderam. Ela sentiu o estômago revirar. As palavras dele pareciam carregar um peso que não era infantil, algo antigo, quase sagrado. Naquela noite, Álvaro veio imediatamente após o chamado desesperado de Ana. Trouxe consigo cópias de cartas antigas, trocadas entre Juscelino e um grupo de espiritualistas de Uberaba, nunca divulgadas ao público. Em uma delas, datada de 1957, JK mencionava algo enigmático. O plano físico está em andamento, mas o espiritual ainda aguarda o sinal. O eixo só cumprirá seu destino quando o coração for despertado pela voz que não pertence ao tempo. Álvaro olhou para Ana sem precisar dizer nada. Ambos sabiam o que aquilo significava. De repente, uma voz suave rompeu o silêncio. Caio estava na sala, observando as cartas sobre a mesa. Ele ouviu as vozes também. Elas vinham do cerrado. Diziam que a cidade devia respirar como um corpo, que o plano precisava nascer em 2 mundos. Álvaro, atônito, aproximou-se. Caio, você sabe o que está dizendo? Sei o que lembro. A partir desse dia, os fenômenos começaram a se intensificar. O relógio da casa parava sempre às 19h19. As lâmpadas piscavam em sequência, como um código. O cachorro da vizinha uivava todas as noites na mesma hora. E Caio começou a falar dormindo, frases em outra língua, antigas, intercaladas com nomes e datas. Ana passou a gravar as noites e, ao ouvir uma das gravações, percebeu algo assustador. A voz que falava não era a de Caio. Era grave, pausada, serena. Na manhã seguinte, levou o áudio até Álvaro. O pesquisador ouviu atentamente e, pálido, reconheceu algo que o paralisou. Essa voz é igual à de Juscelino, o mesmo timbre, o mesmo modo de falar. Ambos permaneceram em silêncio por longos minutos, tentando assimilar o impossível. Nos dias que seguiram, Caio parecia alternar entre 2 estados. Ora era apenas uma criança quieta, ora parecia carregar uma consciência mais velha, como se outra presença se manifestasse através dele. Um fim de tarde, enquanto observavam o pôr do sol, ele disse calmamente: eles me mostraram o que está embaixo, o que o mundo não pode ver. O que há embaixo, Caio? Perguntou Ana com a voz trêmula. Ele apontou para o chão e respondeu: a primeira fundação. O coração ainda pulsa, mas está preso. Álvaro anotou tudo, tentando manter a razão. Começou a investigar relatos antigos da construção da cidade e descobriu algo omitido dos registros oficiais. Durante as escavações iniciais do eixo monumental, operários relataram fenômenos inexplicáveis, luzes subterrâneas, vozes e tremores leves que paravam de repente. Alguns afirmavam ter visto homens de branco que desapareciam em meio à poeira. Tudo isso fora abafado pelo governo. Em uma das fitas de áudio enviadas ao acervo da UNB, Juscelino dizia: Brasília é mais do que política,
É um chamado espiritual. Quando o tempo certo chegar, ela será o portal entre eras. Essas palavras, agora cruzadas com o que o menino dizia, formavam um quadro perturbador. Certa noite, durante uma tempestade, Ana acordou com o som da voz do filho vindo da sala. Ele estava diante da janela, olhos abertos, olhando o reflexo dos relâmpagos sobre o lago. Eles voltaram. O coração quer respirar. Ana correu até ele, segurando-o pelos ombros. Quem, Caio? Quem voltou? Ele olhou para ela com serenidade assustadora. Os que prometeram voltar quando o Brasil dormisse de novo. E o Brasil dorme, mamãe. No mesmo instante, um raio iluminou o céu, revelando por um breve segundo uma silhueta sobre o espelho d'água. Um homem alto, de terno claro, sorrindo. O choque foi tão intenso que Ana caiu de joelhos, tremendo. Quando olhou novamente, não havia mais nada. Apenas o menino, de olhos fechados, murmurando em voz baixa. A luz vai se acender no centro. E quando isso acontecer, o mundo vai lembrar do que foi esquecido. Naquele momento, a dúvida deixou de ser científica. O mistério havia atravessado a fronteira da razão. Desde a noite em que a silhueta apareceu refletida no lago, nada mais foi igual. Ana passou a sentir que Brasília inteira respirava de forma diferente, como se algo se movesse sob o concreto, algo antigo e desperto. O ar parecia vibrar, e a cada dia, Caio ficava mais silencioso, mais distante, como se estivesse ouvindo vozes que só ele podia compreender. Álvaro continuava suas pesquisas com afinco quase obsessivo. Vasculhava arquivos secretos, diários de engenheiros, entrevistas de operários que trabalharam na construção da capital. E em meio a pilhas de papéis amarelados, encontrou um trecho curioso de um relatório datado de 1958. Durante a escavação do setor sul, uma estrutura circular foi encontrada. Parecia natural, mas emitia um zumbido constante. Foi novamente coberta conforme orientação superior. O pesquisador franziu o senho. O local descrito ficava exatamente sob o eixo monumental. Um arrepio percorreu sua espinha. Enquanto isso, Ana começou a registrar o comportamento do filho. Às vezes, ele parava diante da janela e sussurrava. Eles estão se aproximando. A hora está perto. Quando perguntava quem eram eles, ele apenas dizia, os que abriram o caminho da cruz, eles querem terminar o desenho. Certa noite, durante o jantar, a televisão exibiu uma reportagem sobre a celebração dos 50 anos do início da construção de Brasília. Assim que mostraram imagens de Juscelino discursando, Caio deixou o talher cair e ficou pálido. Ele está mentindo, murmurou. Como assim, Caio? Do que você está falando? Ele sabia. O discurso era só para o povo. O verdadeiro motivo estava nas colunas. Elas não sustentam só o prédio, sustentam o pacto. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ana sentiu que o ar da sala ficava mais frio, mais pesado. O menino levantou-se lentamente e foi para o quarto, como se estivesse em transe. Álvaro, cada vez mais convencido de que o fenômeno ultrapassava a fronteira da ciência, decidiu levar o caso ao padre Miguel novamente. O religioso, após ouvir as novas gravações, ficou profundamente abalado. Isto é maior do que imaginávamos. Brasília foi erguida sobre antigas linhas de poder. E há profecias que dizem que, quando o ciclo se completar, o coração espiritual do mundo se abrirá aqui. E o menino? Perguntou Ana, com a voz trêmula. Se o que ele diz é verdade, ele pode ser a chave que faltava, a ponte entre o plano antigo e o novo. Os dias seguintes foram marcados por sinais cada vez mais perturbadores. Pássaros voavam em círculos sobre o eixo monumental. O Lago Paranoá começou a refletir luzes que ninguém conseguia identificar. As pessoas relatavam ouvir sons metálicos vindo do subsolo, vibrações baixas, contínuas, como se algo estivesse despertando. Caio passou a desenhar compulsivamente. Cada papel mostrava um círculo no centro, cercado por raios de luz. Em um deles, escreveu: "O coração está pronto. Falta apenas o toque."
Ana chorava sem entender. O garoto quase não comia. Às vezes ficava imóvel por horas, como se estivesse aguardando algo. Uma noite acordou aos gritos. Mamãe, eles abriram o véu. A luz está descendo. Ana correu até o quarto. As cortinas se moviam sozinhas, embora não houvesse vento. As lâmpadas tremiam. No chão, o menino desenhava um símbolo com giz branco. Uma cruz dentro de um círculo, cercada por linhas curvas, a planta de Brasília. Eles disseram que quando o eixo se alinhar, o Brasil lembrará do que é. No dia seguinte, Álvaro recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma cópia de uma carta atribuída a Lúcio Costa, nunca publicada. O texto dizia: as formas não foram criadas apenas pela estética. Elas obedecem ao traçado que nos foi mostrado em sonho. A cidade foi construída sobre o ponto de ressonância. Quando o ciclo da nova era chegar, o centro vibrará e o mundo conhecerá o despertar. O pesquisador levou o documento à casa de Ana, tremendo. Isso confirma tudo. Eles acreditavam que Brasília era o ponto de convergência de uma energia espiritual planetária. Enquanto lia, Caio entrou na sala e apontou para a carta. Isso não é o fim, é o aviso. O verdadeiro centro não está nas avenidas, está abaixo da catedral. Álvaro o olhou, confuso. O que há lá embaixo, Caio? O menino respirou fundo. O selo. Ninguém falou mais nada. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante de sinos vindos da Catedral Metropolitana, como se o próprio tempo os tivesse feito soar. Naquela noite, Ana sonhou com uma cidade diferente, uma Brasília translúcida, suspensa sobre o cerrado, irradiando uma luz dourada. Milhares de vozes cantavam uma melodia sem palavras. No centro, uma esfera pulsava como um coração vivo. E ao seu redor, Caio observava sereno, com os olhos brilhando como se contivessem o próprio sol. Ao acordar, o relógio marcava 19:19, e o menino estava de pé, ao lado da cama, olhando para ela. Está chegando, mamãe. Quando o coração despertar, ninguém poderá negar o que sempre esteve aqui. O ar se tornou denso. A sensação de algo iminente dominava tudo. O evento se aproximava. E nada seria capaz de detê-lo. O dia começou estranho, com o céu de Brasília tingido de tons avermelhados antes mesmo do amanhecer. A cidade parecia suspensa entre dois mundos. As ruas estavam silenciosas e o ar trazia um zumbido constante, como se algo distante vibrasse no subsolo. Ana acordou com uma sensação de urgência. O relógio piscava 19:19, embora fosse manhã. Um frio percorreu seu corpo. Ao entrar no quarto de Caio, não o encontrou. Sobre a cama, havia apenas um papel com letras pequenas e firmes. O selo vai se abrir hoje. O pânico tomou conta dela. Saiu correndo pelas ruas ainda vazias, ligando para Álvaro, que atendeu com a voz trêmula. Eu ia te ligar agora. Recebi uma mensagem do menino às 3 da manhã. Ele escreveu apenas uma palavra. Catedral. Sem pensar, ambos correram para lá. O céu escurecia de forma anormal, como se o dia estivesse sendo engolido pela noite. Quando chegaram à Praça da República, uma multidão se formava em silêncio. Pessoas olhavam para o alto, onde luzes estranhas pareciam cruzar o céu em espirais lentas. À entrada da Catedral Metropolitana, Caio estava parado, imóvel, vestindo uma camisa branca. O vento fazia seu cabelo balançar suavemente. Ele olhou para Ana e sorriu. Um sorriso calmo, sereno, mas que trazia algo antigo, quase sagrado. Ele me chamou, mamãe. O tempo voltou. Ana o abraçou, desesperada. O que está acontecendo? O que você vai fazer? Não sou eu quem faz, eu só lembro. As portas da catedral se abriram sozinhas. Um vento forte varreu a praça. Lá dentro, o som de sinos ecoava sem que ninguém os tocasse. O vitral central refletia uma luz dourada, intensa, quase viva. Caio caminhou lentamente até o altar, enquanto Álvaro e Ana o seguiam, atônitos.
De repente, o menino parou diante do ponto exato onde o piso formava uma cruz de mármore. Tocou o chão com as mãos e começou a murmurar palavras em uma língua desconhecida. O som era hipnótico, grave, e cada sílaba parecia ecoar nas paredes, multiplicando-se. O chão começou a vibrar. As velas se acenderam sozinhas. O ar ficou denso, quase sólido. E então algo começou a emergir. Uma luz branca subindo lentamente através das fendas do mármore, formando uma coluna luminosa que alcançou o teto. Álvaro, aterrorizado e fascinado, segurava a câmera, tentando registrar o impossível. Meu Deus, isso é real! Dentro da luz, silhuetas começaram a se formar. Rostos, formas humanas, como se memórias tomassem corpo. E entre elas uma figura se destacou. Um homem alto, de terno claro, com o mesmo sorriso sereno das fotografias antigas. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Juscelino. A figura olhou para o menino e, por um instante, o tempo pareceu parar. Caio ergueu a cabeça e disse calmamente: "O plano foi cumprido. O coração está pronto." A voz do homem respondeu, profunda e ressoante, não apenas nos ouvidos, mas dentro da mente de todos ali presentes. A cidade foi o corpo, a fé, o sangue. Mas o espírito precisava renascer. O eixo está completo. As pessoas na praça começaram a se ajoelhar, tomadas por um sentimento que misturava medo e reverência. A luz cresceu, inundando tudo com um brilho tão intenso que era impossível manter os olhos abertos. Quando o clarão cessou, o silêncio foi absoluto. O ar estava impregnado de eletricidade. Caio permanecia de pé no centro da cruz, imóvel, com as mãos sobre o peito. A figura havia desaparecido. Ana correu até ele. "Caio, Caio, fala comigo." Ele abriu lentamente os olhos, mas o olhar que devolveu não era o mesmo. Havia uma sabedoria antiga ali, uma serenidade que não cabia em uma criança. Tudo está no lugar. Brasília respira novamente. Do lado de fora, as luzes da cidade piscaram em sincronia. No Lago Paranoá, um círculo luminoso se formou na superfície, girando lentamente. Um vento quente soprou do centro da praça, espalhando uma sensação inexplicável de paz. Álvaro caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é o que ele quis dizer. O coração do Brasil. Caio caminhou até a porta da catedral, olhando o horizonte. "Não há nada a temer, mamãe. O que dormia acordou." Ana o abraçou forte, temendo perdê-lo, mas o menino apenas sorriu. Lá fora, a multidão observava em silêncio, enquanto uma aura dourada envolvia a catedral. Por alguns minutos, o tempo pareceu suspenso. Pessoas relataram ver rostos antigos nas janelas. Operários, engenheiros, políticos, como se todos que participaram da construção estivessem presentes. Então, subitamente, tudo cessou. A luz desapareceu, o vento parou e o mundo voltou ao seu ritmo normal. Mas algo havia mudado. O relógio marcava exatamente 19h19, e naquele instante uma voz ecoou dentro de cada pessoa que testemunhou o acontecimento, suave, mas inconfundível. A promessa foi cumprida. O coração voltou a pulsar. Os dias seguintes foram envoltos em um silêncio quase reverencial. A notícia do fenômeno da catedral se espalhou rapidamente, mas cada versão parecia contradizer a anterior. Alguns diziam ter presenciado uma auréola de luz sobre o edifício. Outros juravam ter ouvido vozes vindas do subsolo. O governo negava qualquer registro. Nenhum veículo de comunicação noticiou oficialmente o ocorrido. E ainda assim, Brasília inteira comentava em sussurros, como se um segredo antigo tivesse voltado à superfície. Ana não sabia mais o que era sonho, o que era realidade. A lembrança da luz, do sorriso do homem e das palavras do filho pareciam gravadas dentro dela, como uma cicatriz luminosa. Caio, por sua vez, estava sereno. Não apresentava sinais de exaustão, nem febre, nem confusão. Apenas um olhar calmo e distante, como se tivesse cumprido o papel que o destino lhe impôs. "Álvaro,
Abalado, recolheu as gravações da noite anterior. Quando tentou reproduzi-las, percebeu que a fita havia sido queimada parcialmente, como se tivesse sido exposta a uma temperatura impossível. Apenas um trecho sobreviveu, uma voz profunda dizendo: "O coração voltou a pulsar." Ele enviou cópias para colegas de universidades e institutos espirituais, mas nenhum deles conseguiu explicar o fenômeno. As frequências registradas eram anômalas, ultrapassavam o espectro audível humano e, curiosamente, apresentavam padrões harmônicos idênticos aos encontrados em sons do campo magnético da Terra. Enquanto isso, Ana começou a perceber pequenas mudanças ao redor da cidade. Pessoas relatavam sonhos vívidos com lugares antigos, visões do cerrado antes da construção, rostos de operários sorrindo sob o sol. Um clima de tranquilidade inexplicável tomava conta de Brasília. Era como se o coração da cidade, aquele do qual Caio falara tantas vezes, realmente tivesse despertado. Numa manhã de domingo, Ana levou o filho ao mesmo ponto em que tudo começou, à margem do Lago Paranoá. O vento era suave e o reflexo do céu formava um brilho dourado na superfície da água. "Você lembra do que aconteceu, filho?" perguntou ela, hesitante. Caio olhou para o horizonte, pensativo. "Lembro do que precisei lembrar. O resto ficou lá." "Lá onde?" "No tempo." Ela suspirou, abraçando-o. Sentia que o menino ainda carregava algo dentro de si, algo que não poderia ser completamente compreendido. Dias depois, Álvaro voltou à catedral. Encontrou o chão da cruz de mármore levemente rachado, e do interior das fendas parecia emanar uma luz fraca, invisível sob o sol, mas perceptível ao entardecer. Um padre o abordou em silêncio. "Desde aquela noite, o sino toca sozinho às 19h19. Nenhum de nós consegue explicar." Álvaro olhou para o altar e, com um nó na garganta, respondeu: "Talvez não seja para explicar. Talvez seja para lembrar." O padre apenas assentiu. Enquanto isso, Ana notava transformações sutis no comportamento do filho. Ele lia mais, desenhava menos, às vezes passava longos minutos em silêncio, como se escutasse algo que vinha de muito longe. Certa noite ela o ouviu sussurrar: "O coração está seguro. Agora o mundo precisa aprender a ouvi-lo." A frase ecoou dentro dela como um aviso. Semanas depois, uma equipe de engenheiros iniciou uma inspeção de rotina no subsolo da catedral. Entre cabos e fundações antigas, encontraram uma estrutura desconhecida, um anel metálico cravado no concreto, coberto por inscrições que ninguém conseguiu identificar. O relatório foi arquivado. Nenhuma imagem veio a público, mas Ana e Álvaro foram avisados por um dos trabalhadores que estivera lá. "Aquilo não foi colocado por homem algum", disse ele. "Era como se sempre tivesse estado ali, esperando." Os dois compreenderam sem precisar dizer uma palavra. O tempo passou. O caso caiu no esquecimento público, engolido por outros acontecimentos. Mas algo, em um nível invisível, permanecia diferente. Pessoas que visitavam Brasília diziam sentir uma paz incomum. Alguns falavam em vibrações, outros em frequências do coração. Certa tarde, enquanto caminhava com o filho pela esplanada, Ana parou diante do Congresso Nacional. O sol se punha atrás das Torres Gêmeas e, por um breve instante, o reflexo das janelas formou uma cruz luminosa sobre o solo. Ela se virou para Caio. "Você acha que tudo terminou?" Ele sorriu com o mesmo olhar antigo de sempre. "Nada termina, mamãe. Só muda de lugar." E naquele sorriso havia a serenidade de alguém que sabia mais do que deveria. Naquela noite, às 19h19, o sino da catedral tocou novamente, ecoando por toda a cidade. Ana olhou pela janela e viu o céu tingido por uma tonalidade dourada, suave, como um último aceno de algo que não pertencia inteiramente a este mundo. Ela compreendeu então que não havia mistério a ser resolvido, apenas uma verdade a ser lembrada. O coração do Brasil, antes adormecido sob concreto e esquecimento, agora batia novamente, silencioso, profundo e eterno.
E, em algum lugar do tempo, o menino que despertara o impossível dormia tranquilo, enquanto o mundo, sem perceber, começava a respirar em um novo ritmo. Enquanto Ana tentava retomar a normalidade, o doutor Álvaro não conseguia se afastar do mistério. Tudo em Brasília parecia sussurrar para ele. As colunas, os eixos, o vento que cortava o Planalto. Havia algo inacabado, uma mensagem ainda oculta, e ele sabia que Caio, de alguma forma, fora apenas o início. Certa manhã, um envelope pardo foi deixado sob a porta de sua casa. Dentro havia uma folha antiga, amarelada pelo tempo, e um bilhete curto. A profecia não começou com Juscelino. No topo da folha, lia-se o título em letras desbotadas. Manuscrito do Mosteiro da Luz, 1897. O texto falava sobre uma cidade futura, erguida no coração do Brasil, onde a fé e o progresso se uniriam sob uma estrela de 6 pontas, desenhada pelo próprio destino. No rodapé, uma assinatura: Frei Anselmo de São Roque. O manuscrito descrevia com precisão o formato da planta de Brasília. Mais de meio século antes de sua construção, Álvaro sentiu as mãos tremerem. Era impossível. Movido pela necessidade de entender, ele viajou até São Paulo, onde ficavam os arquivos originais do mosteiro. Lá, uma freira idosa o recebeu em silêncio. Quando viu o documento que ele trazia, baixou o olhar, como se reconhecesse algo proibido. Nem tudo o que foi escrito era para ser revelado, Dr. Menezes, disse ela. Mas o que é essa profecia, irmã? Uma promessa feita por almas antigas, que o Brasil seria o centro de uma nova era espiritual, e que quando a cidade fosse construída, um sinal nasceria no coração de uma criança. As palavras ecoaram nele como trovões. Ao retornar para Brasília, Álvaro procurou Ana. O caso do Caio é mais antigo do que imaginamos. Há registros de monges, jesuítas e até indígenas que falavam do mesmo lugar, do mesmo ponto do Planalto. Todos descrevem a mesma forma, uma cruz dentro de um círculo. Ana ouviu em silêncio, mas seus olhos denunciavam o medo. Quer dizer que tudo isso já estava escrito? Não apenas escrito, esperado. Enquanto conversavam, Caio desenhava calmamente ao lado. Desta vez, não era Brasília. Era uma figura humana dividida em partes: coração, mente e mãos. Cada parte estava ligada por linhas luminosas, e no centro ele escreveu: Projeto do Homem Novo. Álvaro ficou fascinado. De onde tirou isso, Caio? Do mesmo lugar de sempre. Eles mostram o que vem depois. Depois do quê? Depois que o coração acorda. O pesquisador percebeu que havia algo maior sendo revelado. Talvez não apenas sobre Brasília, mas sobre o próprio futuro do país. Passou a investigar paralelos entre a cidade e outros centros espirituais do mundo. Descobriu semelhanças entre o eixo monumental e antigas rotas astrais descritas no Egito, em Machu Picchu e em Luxor. Todas essas cidades, segundo textos antigos, formavam pontos de conexão energética, um mapa invisível desenhado sobre a terra. Nas semanas seguintes, Álvaro começou a ter sonhos estranhos. Via-se caminhando por uma Brasília deserta, banhada por uma luz dourada, onde as construções pareciam vivas, respirando. No centro da esplanada, uma esfera de energia pulsava como um coração, e ao redor, dezenas de figuras luminosas observavam em silêncio. Uma delas se aproximava, o menino. O que você quer me mostrar? Perguntava ele. Caio apenas sorria e dizia: O Brasil vai lembrar quem é. Quando acordava, o relógio marcava 19h19. Sempre. Certo dia, Ana recebeu uma visita inesperada. Era um homem de meia idade, vestindo terno simples e um pequeno crucifixo no pescoço. Sou o padre Ernesto. Fui enviado pelo Vaticano. Ela se assustou. O Vaticano? Por quê? Porque o que aconteceu aqui foi registrado. Há séculos, a igreja acompanha sinais semelhantes. Brasília é o mais recente deles. Ele revelou que existia um dossiê chamado Operação Lux Brasilis, guardado em segredo, relatando fenômenos ligados a aparições e profecias ocorridas no país desde o século XVII.
Todos apontavam para o mesmo ponto geográfico, o centro do Planalto. Acreditamos que algo sagrado repousa sob o solo de Brasília, algo que não pertence à nossa era. Ana, pálida, apenas respondeu: "E o que isso tem a ver com o meu filho?" O padre a encarou, hesitante. "Talvez ele não seja apenas seu. Talvez seja o eco de uma promessa feita muito antes de vocês existirem." Naquela noite, Ana sonhou novamente com o Lago Dourado. Mas dessa vez, havia mais crianças ao redor de Caio. Meninos e meninas com o mesmo olhar sereno, espalhados pelos 4 cantos do país, todos dizendo em uníssono: "O coração acordou. Agora a alma precisa aprender a sentir." Ela despertou com lágrimas nos olhos, sem saber se aquilo era uma visão, uma lembrança ou o prenúncio de algo que ainda estava por vir. O despertar não era o fim. Era apenas o início de algo muito maior. As semanas seguintes trouxeram um silêncio pesado sobre Brasília. Era como se, após o grande despertar, a cidade inteira respirasse sob outra frequência. Uma mais lenta, mais profunda, quase mística. Porém, para Ana e Álvaro, o mistério não havia terminado. Na verdade, parecia apenas ter mudado de forma. Um fenômeno curioso começou a se espalhar. Turistas e moradores relatavam sonhos idênticos, descrevendo uma luz dourada surgindo no centro da catedral e uma voz suave repetindo a mesma frase: "O coração do Brasil pulsa dentro de cada um." Alguns despertavam chorando, outros com uma sensação de paz inexplicável. Mas havia também quem sentisse medo. Em fóruns e redes sociais, começaram a circular vídeos de luzes pairando sobre o Lago Paranoá e gravações de sons subterrâneos que lembravam batimentos lentos, como se a própria cidade tivesse um coração vivo. O Vaticano enviou discretamente mais representantes ao país. Cientistas ligados à Universidade de Brasília tentavam gravar e medir as frequências. Nada era conclusivo. E enquanto isso, Caio permanecia cada vez mais introspectivo, como se a criança dentro dele estivesse cedendo espaço a uma consciência antiga. Certa tarde, Ana o encontrou sentado no quintal, olhando fixamente para o chão. "Está tudo bem, meu amor?" "Está. Só estou ouvindo." "Ouvindo o quê?" "O som que vem de baixo. Ele está diferente agora. Está feliz." Ela se ajoelhou diante dele com lágrimas nos olhos. "Caio, quem é você de verdade?" O menino a encarou com ternura e respondeu: "Sou o que ficou quando os outros partiram." Aquela resposta a desarmou. Na mesma semana, Álvaro recebeu um e-mail anônimo contendo coordenadas e uma mensagem: "O selo ainda pulsa. Se quer respostas, vá até o ponto zero." As coordenadas apontavam para um local esquecido nas margens do Lago Sul, onde antigas fundações da construção da cidade haviam sido abandonadas. Movido por uma mistura de medo e fascínio, ele foi até lá, acompanhado de um engenheiro amigo. Ao escavarem a área superficial, encontraram um bloco de pedra antiga, diferente do concreto moderno. Gravadas nela, as mesmas inscrições vistas no artefato sob a catedral, símbolos circulares, cruzes e linhas irradiando de um centro. "Isso é impossível", murmurou o engenheiro. "Essa rocha é mais antiga do que Brasília, talvez mais antiga do que o próprio Brasil." Álvaro registrou tudo. Quando voltou para casa, encontrou sua porta entreaberta, o ambiente revirado, as gravações sumidas. No chão, um único bilhete deixado entre os destroços. A verdade não deve ser lembrada antes do tempo. O medo tomou conta dele, mas, paradoxalmente, também uma certeza. Algo ou alguém estava controlando o ritmo da revelação. Enquanto isso, Ana começou a perceber uma mudança em Caio que a deixava inquieta. Ele falava com mais convicção, como se carregasse autoridade. Às vezes, ao entrar no quarto, ela o via escrevendo frases que não compreendia em uma caligrafia firme e adulta. Em uma das folhas, lia-se: "Os ciclos se repetem. Brasília é a lembrança do que fomos, não a promessa do que seremos." Ao confrontá-lo, ele apenas respondeu com calma: "O homem de terno disse que a cidade não termina aqui."
Disse que ela vai se erguer de novo quando o mundo esquecer o que é sagrado. Certa noite, Ana foi acordada por uma luz intensa vinda do quarto. Abriu a porta e viu Caio em pé diante do espelho, os olhos abertos, mas diferentes, como se refletissem outra consciência. Eles estão voltando, mamãe. Todos. Quem, filho? Os que prometeram o novo mundo. No reflexo, por um breve instante, ela viu não apenas o rosto de Caio, mas outros rostos sobrepostos, homens, mulheres, operários, religiosos, todos olhando através dele. O espelho trincou. Depois daquela noite, Ana começou a perder a noção de tempo. O relógio de parede parava constantemente às 19h19, e toda vez que tentava consertá-lo, ele voltava sozinho a marcar a mesma hora. Um ciclo imutável, uma lembrança viva. Em uma das últimas visitas de Álvaro, ele trouxe uma descoberta sombria. Achei um registro no diário de Juscelino, censurado pela Fundação. Ele escreveu que durante a inauguração da capital teve uma visão. Disse que viu um menino em pé diante da catedral, dizendo que o coração do país acordaria em 50 anos. Ana olhou para ele em silêncio absoluto. A inauguração foi em 1960. Exato. E Caio nasceu em 2010. Os dois ficaram imóveis, sentindo o peso do cálculo. Do lado de fora, o sino da catedral tocou, sozinho. A partir daquele dia, Ana passou a sentir que o mistério jamais teria fim. Brasília não era apenas uma cidade, era uma lembrança viva, um código deixado pelos que acreditavam na fusão entre o divino e o humano. E Caio, de alguma forma, era o eco final dessa promessa. Mas a pergunta que restava era a mais perturbadora de todas: se o coração havia despertado. O que aconteceria quando ele começasse a bater mais forte? O tempo passou, mas o fenômeno de Brasília nunca desapareceu completamente. Ele apenas se dissolveu nas entrelinhas da vida cotidiana, escondido entre manchetes políticas, rotinas apressadas e memórias seletivas. Ninguém falava abertamente sobre o acontecimento, mas todos, de alguma forma, sentiam que algo havia mudado. Brasília parecia diferente, o vento era mais calmo, os dias pareciam mais longos, e uma sensação de harmonia inexplicável pairava sobre a cidade. Pessoas que antes viviam angustiadas relatavam uma paz inesperada. Médicos notavam melhoras repentinas em pacientes ansiosos. Psicólogos ouviam relatos de sonhos com paisagens luminosas e cidades suspensas no ar. Era como se o coração invisível da capital, aquele que Caio despertara, tivesse se conectado ao interior de cada pessoa, gerando uma vibração silenciosa que unia todos em uma mesma frequência. Mas para Ana, o mistério nunca se tornou leve. Cada pôr do sol sobre o eixo monumental era um lembrete de que ela presenciara algo impossível. Às vezes, observava o filho brincando no quintal e se perguntava se ele ainda era o mesmo menino. Ele ria, corria, vivia como qualquer criança, mas em seus olhos ainda havia aquele brilho distante, a chama antiga que não pertencia ao presente. Certa noite, sentaram-se juntos à beira do lago. O reflexo das luzes da cidade formava um caminho dourado sobre a água. Você sente falta de tudo aquilo, filho? Perguntou ela. Falta? Não. Então acabou? Ele sorriu. Nada acaba. O coração só precisa de silêncio para continuar batendo. Ana ficou em silêncio, contemplando o reflexo. Sentiu que, de algum modo, o que acontecera não era apenas um evento espiritual, mas uma espécie de realinhamento, como se a cidade tivesse sido corrigida ou recordada. Enquanto isso, o Dr. Álvaro Menezes continuava a investigar. Sua busca não era mais científica, mas existencial. Visitava templos, arquivos, ruínas e encontrava padrões. Todos convergiam para a ideia de que o Brasil havia sido escolhido não por acaso, mas por vibração. Em uma de suas palestras, disse algo que ficaria gravado na mente dos presentes.
Brasília não é apenas o centro geográfico do país, é o reflexo físico de um coração espiritual. Ela foi desenhada para lembrar ao homem que ele é o elo entre a terra e o céu. Muitos o chamaram de místico, outros de louco. Mas quem ouviu com atenção percebeu que havia verdade em suas palavras. Com o passar dos meses, começaram a surgir relatos em outras regiões do Brasil. Crianças nascidas após o evento apresentavam habilidades incomuns, sensibilidade aguçada, sonhos lúcidos, lembranças de lugares que nunca visitaram. Os pesquisadores chamaram isso de síndrome do despertar do coração. Outros preferiram ver como o início de uma nova era de consciência. Ana acompanhava tudo em silêncio, mas sabia. Aquilo não era coincidência. Um ciclo havia sido reiniciado. Em uma tarde chuvosa, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, um pedaço de papel dobrado, com apenas uma frase escrita à mão. O selo se cumpriu. O eixo respira. Ela reconheceu a caligrafia. Era a de Álvaro. Porém, dias depois, soube pela universidade que ele havia desaparecido durante uma viagem ao interior de Goiás. Nenhum vestígio foi encontrado, exceto seu caderno, deixado sobre uma pedra, aberto em uma página onde se lia: "Tudo que vibra está vivo. Brasília não é um lugar, é um estado de consciência." Ana chorou ao ler aquilo. Sentiu que o pesquisador havia entendido o que tantos procuraram decifrar. A cidade não era o mistério era o homem. Naquela mesma noite, Caio se aproximou dela e disse calmamente: "O doutor cumpriu a parte dele. Agora é com os outros." "Os outros quem?" "Os que vão ouvir o chamado." Ela não perguntou mais. Apenas o abraçou, sentindo o coração do filho bater compassado contra o seu. E naquele compasso, algo se alinhou dentro dela. Uma certeza suave, como um eco de luz. O tempo passou. O fenômeno se apagou das notícias, mas não da memória de quem o viveu. O sino da catedral ainda tocava sozinho, todos os dias, às 19h19. As pessoas paravam por um instante, olhavam o céu e, sem saber por quê, sentiam gratidão. Caio cresceu. E com o tempo, seus olhos infantis deram lugar à serenidade de alguém que sempre soube mais do que dizia. Nunca mais falou do homem de terno, nem das vozes. Mas às vezes, quando o vento soprava do sul, Ana o via sorrir, como se escutasse algo que o mundo havia esquecido. E foi nesse silêncio, entre o som do vento e o eco dos sinos, que ela finalmente compreendeu. Talvez o coração do Brasil nunca tivesse parado. Apenas esperava alguém lembrar onde ele estava. O menino o despertou, o homem o compreendeu, e o mundo, aos poucos, começava a sentir. Passaram-se anos desde o fenômeno que transformou para sempre o coração do país. Brasília cresceu, mudou, reinventou-se, mas em sua alma, entre o concreto e o céu aberto, havia uma vibração que jamais cessou. Quem caminhava pela esplanada, ao entardecer, sentiu uma presença leve, quase imperceptível, como se a cidade respirasse. Ana envelheceu, e Caio agora era um jovem de olhar sereno e voz tranquila. Estudava história e filosofia, embora raramente falasse sobre o passado. O que aconteceu naquela noite na catedral tornara-se um segredo íntimo entre mãe e filho. Nenhum dos dois buscava provar nada. Era algo que existia além das palavras. Uma verdade que só fazia sentido no silêncio. Mas nem todos haviam esquecido. O Vaticano mantinha registros confidenciais sobre o evento de 1919. Cientistas brasileiros tentavam reproduzir as medições de energia captadas naqueles dias, sem sucesso. E um grupo discreto de estudiosos formou um círculo de pesquisa chamado Ordem do Eixo, dedicado a entender a geometria espiritual da capital. Nenhum deles jamais conseguiu desvendar completamente a origem do fenômeno. Certa tarde, Caio recebeu uma visita inesperada. Um homem alto, de barba grisalha, vestindo um terno claro, apareceu à porta. "Soube que você estuda as profecias de Brasília", disse o visitante em tom calmo. Caio o convidou para entrar, e os dois conversaram longamente.
O homem parecia conhecer detalhes que apenas Álvaro e Ana saberiam. Falava de energia, de símbolos, de promessas antigas. Antes de ir embora, deixou um envelope sobre a mesa. Dentro, havia uma única folha com a frase: "Quando o coração e o eixo se tornarem um, o mundo verá o que é invisível." Quando Caio levantou os olhos, o homem já não estava mais ali. Naquela noite, ele caminhou até o eixo monumental. A lua refletia-se sobre os prédios e o ar estava incrivelmente calmo. Parou diante da catedral, agora restaurada, e observou as torres brancas apontando para o céu. Um grupo de turistas passava ao longe, tirando fotos, rindo, alheios à história que dormia sob aquele chão. Caio sentiu um arrepio. No mesmo instante, o sino tocou. 19:19. Fechou os olhos e ouviu a vibração ecoar pelo ar, suave, profunda, como uma respiração. Quando abriu os olhos novamente por um breve momento, viu o reflexo de uma figura no vidro da fachada, o homem de terno claro, sorrindo. Mas não havia medo, apenas um reconhecimento silencioso. Nos dias seguintes, pequenos eventos começaram a ocorrer em outras cidades do país. Em Ouro Preto, luzes apareceram sobre a igreja de São Francisco. Em Belém, uma procissão foi interrompida por um clarão que parecia emanar do chão. Em São Tomé das Letras, moradores ouviram sinos que não existiam. Em todos os casos, o relógio marcava a mesma hora. 19:19. Os jornais tentaram encontrar explicações científicas, mas as coincidências se multiplicavam. O fenômeno começou a ser chamado de efeito eixo, e sem perceber, uma nova onda de espiritualidade tomou o país. Pessoas se reuniam em silêncio, rezavam, meditavam, agradeciam. Não havia religião específica. Apenas o sentimento de que algo invisível, mas real, conectava todos. Ana, agora de cabelos brancos, assistia a tudo com serenidade. "Você sabia que isso aconteceria, não é?" Perguntou ao filho. Caio apenas sorriu. "Não é sobre saber, mamãe. É sobre lembrar." Ela se aproximou e o abraçou longamente. "E o coração? Ainda bate?" Ele encostou a mão no peito dela e respondeu: "Sempre." Naquela noite, Ana sonhou com o cerrado iluminado por uma luz dourada. Via homens e mulheres construindo, não com concreto, mas com energia, templos de luz, cidades transparentes, conectadas por linhas de amor. E no centro de tudo, uma figura infantil sorria. Era Caio, ainda menino, observando em silêncio, como quem já viu tudo acontecer antes. Ela acordou em paz. Pela primeira vez, entendeu que o mistério nunca fora sobre a cidade, nem sobre o menino, mas sobre o despertar daquilo que a humanidade havia esquecido, a consciência de que existe algo além do visível. Em algum lugar, talvez em outra camada do tempo, Brasília continuava a se expandir, não em prédios, mas em vibrações. E quem se detinha para escutar o som do vento ao cair da noite, podia jurar ouvir um eco distante, como um coração que batia dentro da terra. Alguns dizem que é apenas o vento, outros afirmam que é o espírito da cidade, mas para Ana não havia dúvida. Era o mesmo som que ouvira anos atrás, quando o filho, ainda criança, olhou o céu e disse: "Eles acham que construíram uma cidade, mamãe, mas ergueram um portal." E de alguma forma, ela sabia que o portal jamais se fechara. O tempo apagou muitos registros, mas não o sentimento. Décadas se passaram desde o despertar do coração do Brasil. E a história de Caio tornou-se lenda, transmitida em fragmentos, contada em voz baixa entre gerações. Uns juravam que tudo não passara de histeria coletiva. Outros diziam que foi o início de uma nova era espiritual. Mas ninguém podia negar. Algo mudou. E quem visitava Brasília, mesmo sem saber porquê, sentia. A cidade, construída para ser o centro político do país, havia se tornado um centro vibrante de fé silenciosa. Não fé de templos ou dogmas, mas uma fé sutil, interior. Aquela que nasce quando o homem se lembra de que faz parte de algo maior. Ana viveu o suficiente para ver o filho transformar-se em homem.
Caio jamais buscou fama, nem tentou explicar o que aconteceu. Tornou-se professor, mas suas aulas eram diferentes. Falava de história como quem fala de alma. Dizia que os monumentos não eram apenas construções, mas memórias físicas do espírito humano. Tudo o que ergueram aqui, dizia a seus alunos, foi feito para lembrar ao mundo que a verdadeira capital do homem é o coração. Poucos compreendiam, mas todos saíam das aulas com uma sensação de leveza, como se algo dentro deles tivesse sido aceso. Em um fim de tarde de setembro, Ana o visitou na universidade. Caminharam juntos pelo eixo monumental, agora coberto por tons alaranjados. O vento soprava suave, e o ar trazia aquele zumbido familiar, discreto, quase imperceptível. "Sabe o que eu percebo, filho?" perguntou ela sorrindo. "O quê? Essa cidade sempre parece viva. Às vezes acho que ela respira junto com a gente." Ele olhou o horizonte pensativo. "Talvez respire por nós, mamãe. Quando esquecemos de quem somos, ela lembra." O sino da catedral tocou à distância. 19:19. Ana fechou os olhos. Sentiu uma onda de paz que lhe percorreu o corpo inteiro. Era o mesmo som que ouvira pela primeira vez tantos anos atrás. O som que mudara tudo. O tempo passou, e o ciclo da vida seguiu seu curso. Quando Ana partiu, o céu de Brasília estava dourado. Durante o funeral, Caio ficou em silêncio, nenhuma lágrima, apenas gratidão. Colocou nas mãos da mãe uma pequena folha de papel, onde escreveu: "O coração nunca para, ele apenas muda de corpo." Depois disso, ele se afastou das grandes cidades e foi viver no interior de Goiás, perto do cerrado que tanto o fascinava. Lá construiu uma pequena casa, rodeada por árvores e vento. Passava os dias lendo, escrevendo e observando o pôr do sol, sempre às 19:19, quando o céu parecia se dobrar sobre o horizonte. Alguns moradores o visitavam em busca de conselhos. Outros vinham apenas para ouvi-lo falar. Caio jamais negava ajuda, mas dizia pouco. Sempre sorria antes de responder, e suas palavras soavam mais como lembranças do que ensinamentos. "O mundo tem pressa demais em entender", dizia. "Mas o que é verdadeiro não precisa ser entendido, só lembrado." Com o tempo, os relatos sobre ele começaram a se espalhar. Pessoas de diferentes partes do país vinham até aquele lugar. Muitos afirmavam sentir uma energia incomum ao seu redor. Outros diziam que o ar parecia vibrar, como se a terra tivesse pulsação própria. Certa tarde, um jornalista o encontrou sentado sob uma árvore, observando o céu. "O senhor é o menino das profecias?" perguntou, gravador em mãos. Caio sorriu sem olhar para ele. "Não há profecia, só memória. Mas dizem que o senhor falou com o espírito de Juscelino Kubitschek." "Ai, falei com o Brasil!" respondeu serenamente. "E o Brasil fala por muitas vozes." O jornalista ficou em silêncio. Ao desligar o gravador, percebeu algo curioso. O aparelho marcava exatamente 19:19. Meses depois, Caio desapareceu. A casa foi encontrada intacta, com tudo em seu lugar. Livros abertos, anotações sobre mesas e, no centro do quarto, uma folha de papel. Nela, em caligrafia calma e precisa, estavam escritas as últimas palavras conhecidas dele. "O coração cumpriu seu papel. Agora pulsa dentro do tempo." Desde então, a cada ano, no mesmo dia e hora em que ele desapareceu, uma luz dourada é vista se erguendo sobre o cerrado, pairando brevemente antes de se dissipar no céu. Nenhum aparelho a captura com clareza. Nenhum cientista a explica. Alguns dizem ser apenas um fenômeno atmosférico. Outros acreditam que é o próprio coração da Terra, lembrando ao homem que ainda está vivo. E assim, o mistério permanece. Brasília segue existindo entre o visível e o invisível. Uma cidade que nasceu de um sonho, foi erguida por mãos humanas e despertada por uma alma que não conhecia limites. E talvez, em algum ponto do tempo onde o passado e o futuro se cruzam, ainda haja um menino de olhos serenos caminhando sob o sol do Planalto, olhando para o horizonte e sussurrando para quem souber ouvir:
Eles acham que construíram uma cidade, mas o que nasceu aqui foi uma lembrança de Deus.